Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que ouvimos a segunda vez neste dia, com a expectativa de receber a tua instrução, a direção, o alimento verdadeiro que nos sustenta, nos mantém de pé para enfrentar os desafios, as aflições desse mundo, como o Senhor mesmo nos alertou. Ó Pai, capacita-nos, ó Deus, a respeito dessa palavra. Nos instrui, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça isso no coração de cada um de nós. Ó Deus, através de ouvidos atentos, diligentes, ó Deus, que desejam receber essa palavra. Ó Pai, joga por terra todo impedimento, toda distração, todo cansaço. Ó Deus, porque precisamos desse alimento. Ó Pai, obrigado, coloco minha vida em Tuas mãos, rogando que o Senhor me use com graça, poder e unção, para que eu seja esse porta-voz desse momento. Assim, oramos, ó Pai, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, nós sabemos que Jesus transformou a vida desses homens nesse momento e de muitos outros. Você conhece a obra do Senhor Jesus e quantas pessoas foram impactadas, transformadas de maneira tremenda. Não somente esses discípulos, os apóstolos em especial, mas depois da ascensão de Jesus, toda a obra que ele fez na vida de várias e várias pessoas. Talvez você tenha na sua cabeça vários evangelistas famosos, o próprio Billy Graham, que nós citamos aqui, pessoas que foram transformadas de maneira tremenda. Você também, eu acredito que cada um de nós também faz parte desse grupo. Nós tivemos as nossas vidas mudadas, por isso estamos aqui. Se não tivesse acontecido isso, talvez agora você estivesse num bar, num restaurante, numa boate, sei lá onde, fazendo sei lá o quê, mas estamos aqui cultuando ao Senhor. Então isso é sinal de uma transformação, de um milagre. E assim como eles, Deus ainda não usou tanto a mim como a você, como Ele gostaria. Isso é uma lição que essa passagem falou ao meu coração, e também usando, não é, uma palavra que ouvi na segunda-feira. Não sei se você sabe, mas a Nova Vida fez 61 anos e foi comemorado na segunda-feira com um culto, não é, uma celebração de graças, e ouvimos uma palavra do Bispo Tito a respeito de toda essa caminhada, e eu creio que assim como se aplica para Nova Vida, para esses 61 anos e todos os outros mais que virão, para esses homens, para a nossa vida, Deus não nos usou como Ele gostaria. Uma das coisas que nós vamos aprender é que esses homens estavam ali
e na cabeça de cada um deles, eles não tinham mais o que aprender no seu ofício, não havia nada mais o que fazer, e Jesus mostra para eles uma lição, dizendo a eles, né, que o que eles teriam que fazer, na sua plenitude daquilo que o homem foi criado, havia muito mais pela frente, muito mais do que uma mera pesca, de uma vida de pescador, mas uma vida também de serviço a Deus, uma vida de serviço ao Senhor, pregando, ensinando, não é? Então isso é uma transformação tremenda, uma lição que eles receberam, e eu queria que você já aprendesse isso desde agora. Deus não usou você da maneira como Ele gostaria ainda, porque nós não nos colocamos à disposição dEle, nós não reconhecemos isso, talvez nós estejamos meio que numa posição de que não tenho mais nada para fazer, já fiz tudo o que eu podia, mas Deus nos ensina, vai falar conosco, que Ele tem muito mais para mim e para você. Estamos muito aquém do que Deus pode fazer. Nós poderíamos estar fazendo muito mais, sendo muito mais usados por Deus, de uma maneira muito mais poderosa, mas nós estamos muito atrás daquilo que poderíamos estar produzindo hoje. Então, irmãos, nós precisamos olhar para esse evento, essa pesca maravilhosa, não é assim o título das Bíblias, porque nós estamos vivendo um momento singular na história da igreja. Nós estamos numa época, né, em dias em que há declínio espiritual. Domingo passado, o pastor Maurício pregou sobre a passagem em que Samuel, não é, sobre Ana, domingo pela manhã, Dia das Mães, falando da mãe de Samuel, e num contexto em que Samuel nasceu, os irmãos lembram que eram tempos em que as visões eram raras. Deus não estava falando com o seu povo naquele momento. Não havia um par de ouvidos que Deus estivesse disposto a falar, até que Samuel foi levantado por Deus e aí ele começa a ser usado de uma maneira tremenda. Então há um momento singular, crucial para a igreja. Estamos vivendo uma época de declínio espiritual, em que a igreja tem enfraquecido, a igreja tem deixado de cultuar, tem deixado de se colocar nas mãos de Deus, e como eu disse, Deus tem muito mais para mim e para você. Deus, tenho certeza disso, Deus quer falar contigo dizendo, meu filho, eu tenho muito mais. Basta que você se coloque na minha mão. Como eles fizeram. Um homem como Pedro, não é? Pedro e os seus sócios que estavam ali. Mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver uma passagem em que Pedro fala aos escribas e fariseus, e eles ouvindo Pedro falar, eles pensam assim, eles dizem, né? Como podem esses homens com tão pouca cultura, esses incultos, esses homens com tão pouco conhecimento, não são fariseus como nós, não são doutores da lei. Esses homens estiveram com Jesus. Ali, quando Pedro abre a sua boca, fica evidente que ele teve uma vida, um relacionamento com Jesus. Então, Pedro, um simples pescador, um homem bruto, não é? Inculto, ele é transformado, até uma boa parte do livro de Atos, transformado no personagem principal. A igreja, não é? A vida de muitas pessoas, Deus usando Pedro de uma maneira poderosa. Então eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem muito mais para mim e para você. A pesca abundante daquele dia simbolizava a pregação do Evangelho. Quantas vezes já ouvimos mensagens a respeito disso? Não é? Jesus diz a eles, vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, aquela pesca simboliza o que eles fariam, a obra maior, né, que Jesus menciona, vocês farão obras maiores do que as minhas. A pregação do Evangelho, a conversão de multidões, o crescimento da igreja, isso é o que simbolizava aquela pesca, aquele evento, aquele acontecimento.
E hoje, irmãos, essa pesca tem andado escassa. Hoje, por conta desse declínio espiritual, do desinteresse, de todos os fatores que nos atingem, hoje nós temos visto esse declínio, essa escassez. Mas ainda há tempo de mudarmos essa situação. Você crê nisso? Eu creio que se reconhecermos isso, há tempo de mudar. Há tempo de fazermos mais nessa igreja aqui, em São Cristóvão. Não sei se você tem percebido, mas o ano 2022 tem sido um ano em que nós temos aberto muitas frentes de trabalho para o crescimento do Evangelho, o crescimento da pregação da palavra. Então nós aqui, eu não digo que você tenha sonhos grandes, né, de fazer muita coisa em outros lugares, no mundo todo. Não creio, não tenho essa, né, pretensão, mas eu acredito que você e eu podemos fazer muito mais aqui, onde nós fomos colocados, em São Cristóvão. E o que eu preciso mudar na minha vida para que isso aconteça? É o que nós vamos ver olhando para esse evento da pesca maravilhosa. Voltando lá ao versículo número 1 do capítulo 5, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amado, só no começo, no primeiro versículo, já tem algo que me chama a atenção. Chama você alguma coisa aqui a atenção? Desperta alguma coisa diferente na sua mente? Porque ao dizer aqui que a multidão o apertava para ouvir a palavra. Queridos, como eu disse para vocês que estamos vivendo num momento de declínio espiritual, eu não sei se você teve acesso, saiu na imprensa, mas a pesquisa Datafolha do ciclo eleitoral, nós não tivemos um censo, mas houve uma pesquisa do ciclo eleitoral e mostrou dados, para mim, alarmantes. Para você ter uma ideia, no Rio, para os jovens de 16 a 24 anos, os que se denominam, né, se declaram como sem religião, eles já somam 34%. E sabe quantos jovens nessa faixa etária se declaram evangélicos? 32%. Então, a pesquisa já mostra que no Rio, em São Paulo também, mas no Rio, nessa região sudeste, entre 16 e 24 anos, já há mais sem religião do que evangélicos. Há um declínio espiritual ou não há? Isso é notório, os números nos mostram isso. A nível nacional, de 2010 para cá, os sem religião saltaram quase 10%. Pessoas que agora se dizem sem religião. O salto é maior do que aqueles que se declaram evangélicos. E eu arrisco dizer que o número dos que se declaram como sem religião é mais fiel do que os que se declaram evangélicos, concorda? Os que se declaram evangélicos mesmo, irmãos, são poucos. Eu tenho certeza de que não é 1/3 dos jovens de 16 a 24 anos que realmente são evangélicos, porque tem um joio nesse meio. Tem gente que se declara evangélico, mas que na verdade não é. Agora, quando o cara diz que não tem religião, eu acho que ele está dizendo a verdade. Ele realmente ele diz, olha, eu não tenho religião. Ele está sendo verdadeiro. Ao passo que os outros, muitos deles, para não assumirem que não têm religião, ou não querem compromisso nenhum, dizem, não, sou evangélico. Principalmente quando o calo aperta, né? Se a polícia bater, encostar você na parede, você vai dizer, não, eu sou crente, moço. Eu sou da igreja. Ó, pega a minha carteirinha aí no bolso. Nesse momento, sim, mas muitos, não é? Por medo, acabam se declarando evangélicos, quando na verdade não são. É um número reduzido a cada dia mais. Entre os que se declaram cristãos, umas formas modernas de cultuar, há o desinteresse e compromisso, batendo recordes. Pessoas que estão aí se declarando como cristãos, mas com todo esse contexto moderno que a gente está vivendo, isso está gerando cada vez mais desinteresse, descompromisso, uma falta de relacionamento, um declínio espiritual.
é lógico que quando a gente olha o versículo 1, é claro que a gente também não vai afirmar que todos eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra. Você sabe que muitos deles queriam apenas milagres, queriam encher a barriga de pão e peixe, mas havia pelo menos um interesse, havia pelo menos pessoas que queriam ouvi-lo. Hoje nem isso, hoje nós não temos nem visto pessoas com interesse, eu quero que Jesus me dê alguma coisa. Eu já estão, acredito eu, pensando assim, se Jesus não pode me dar é nada, eu vou correr atrás eu mesmo, com os meus braços, com o meu esforço. Queridos, olhando aqui para o texto, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Eu não vejo ninguém aqui apertado. Você tem aperto aí onde você está? Não, né? Tem lugar vago, tem espaço, tem conforto. Se fosse naquela época, irmãos, nós teríamos gente aí em pé, né? Lá em cima. Se fosse num campo, teria gente no alto das lajes, né? Nos prédios, querendo ver Jesus, tentar ouvi-lo de longe. Mas hoje isso não existe. Não há mais ninguém apertando Jesus para ouvir a sua palavra. Então, mesmo tendo muita gente com interesse ali, tinha pelo menos gente querendo ouvi-lo. Hoje, irmãos, nem isso nós temos. É o que o próprio Senhor Jesus diz um pouco à frente, no capítulo 18, nos versículos 7 a 8, você conhece a passagem muito bem. Lucas 18, dos versículos 7 ao 8, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus vier, será que ele vai pegar lá no Datafolha e vai ver, me dá aqui a pesquisa, que eu vou ver o pessoal que eu vou levar? Nossa, 30%, 40%, nossa, que maravilha, que crescimento bom. Será que é isso que ele vai olhar? Não, com certeza não. Com certeza não é algo nominal, não é, né, algo dito de pesquisa, é do coração. Jesus conhece muito bem aqueles que são dele. Então, esses é quem ele vai buscar. Mas vai ser uma minoria. Não vai você acreditar que vai ser uma explosão, não é? Metade do Brasil se denomina evangélico. Se houver isso, irmãos, pode ter certeza que 40% pelo menos é furada. É apenas aquele, não é, que visita a igreja, né, acha legal, tem um clima agradável, mas não é verdadeiramente cristão. Então, isso é o que me mostra o texto logo no primeiro versículo. O segundo, que também me chama a atenção, é que poucos barcos naquele momento estavam se aventurando. Percebeu isso? Versículos 2 e 3. E viu quantos barcos? 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Amados, você conhece o lago de Genezaré, já ouviu falar, né? O mar de Tiberíades, mar da Galileia, tudo a mesma coisa. Mas era um lugar em que era natural, uma das atividades mais comuns naquela época era a pesca. E em volta do lago, o que se deveria esperar? O que deveria ser comum você ver? Vários barcos, vários pescadores, várias pessoas ali trabalhando, mas nos arredores e naquela hora só havia 2. Queridos, isso também me chama a atenção. Talvez, naquele momento, eles estivessem meio que como nós, né, na profissão deles. Não adianta eu botar o barco, está ruim, está fraco. Já ouviu as pessoas falando assim? Não vou nem trabalhar porque está tão fraco, não vale nem a pena. Nem vou abrir a loja hoje porque não vai vender nada. Talvez eles estivessem passando por um momento de declínio também, um momento de escassez que não estava valendo a pena perder o tempo ali na pesca.
E havia neles um certo desânimo. Como eu disse, talvez eles estivessem pensando: olha, eu conheço bem de pesca, trabalho nisso há vários anos e está ruim, não está mais dando, não tenho o que fazer, não tem mais, né, das minhas capacidades ao meu alcance, não há mais o que fazer. Então, eu já fiz o que podia, tudo o que eu sabia, o meu conhecimento eu já empreguei e não deu resultado. Parei. Muitos talvez tenham pensado isso e nem se deram ao trabalho de colocar o barco, de passar a noite, né, de tentar pegar alguma coisa, apenas 2 ali naquele momento. Mas o que o texto mostra é que havia multidões esperando, multidões de peixes, né, esperando pelas redes. Foi o que nós vimos aqui, né, o que Jesus vai mostrar, e ali as multidões esperando, porque ele senta no barco e ensinava as multidões. Havia ali naquele momento uma multidão de gente querendo ouvir a palavra de Deus. E ele vai mostrar a eles que, contrário às suas crenças, havia também uma pesca abundante a ser feita. Olha, você está achando que não tem mais o que você fazer, que já está na hora de você parar. Mas eu vou te mostrar que, sob a minha palavra, você vai fazer muito. Então, entra lá, joga as redes e pega os peixes. É isso que Jesus vai dizer. Então, no nosso contexto espiritual, também há multidões esperando pela salvação. Queridos, eu acredito que tem muito peixe aí, muito ímpio, doido por uma rede para se jogar. Você crê nisso? Embora tenha muita gente também desinteressada, tem muita gente que não conhece a Jesus, que está ansioso por ser fisgado, por ser lançado, né, preso numa rede, mas na rede de Jesus, na rede da salvação. Então, há multidões esperando pelas redes. É isso que nós cremos. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Nós não estamos aqui dia após dia, domingo após domingo, apenas para ensinar você que já é cristão. Nós também estamos aqui pregando a palavra de Deus, para que ela saia daqui, você seja inclusive um multiplicador. Esse é um dos focos do nosso projeto das células, que aliás esqueci de mencionar, tem sido uma bênção os encontros. Então, há multidões. Se não fosse assim, se eu não acreditasse nisso, não vou mais pregar a respeito de Jesus. Vou tentar aí, né, fazer uma palestra para os irmãos da igreja que estão precisando de direção na vida. Vamos ver o que é que Deus tem para nos mostrar. Não pregaríamos mais e não evangelizaríamos mais. Todo o nosso trabalho, então, seria inútil. Então, irmãos, nós cremos que há multidões esperando pela salvação. Talvez nós estejamos como Pedro, como eu falei para vocês no versículo 5, na primeira parte. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Talvez nós estejamos, né, como Pedro até aqui no versículo. Mestre, eu trabalhei a semana inteira, trabalhei até agora, nós estivemos lutando, estivemos nas ruas, estamos fazendo, mas não tem acontecido, não tem dado certo, não tem dado fruto, eu já estou esgotado, já estou cansado, já fiz tudo o que eu podia fazer, não tem mais nada para fazer. Talvez a gente esteja como Pedro nesse momento. Mestre, eu sei, eu conheço, sou pescador, trabalhei a noite toda e não peguei nada, nem uma sardinha. Por isso que não tem mais barco aqui, Jesus. O senhor está vendo mais gente aqui? Não tem mais ninguém. Pedro podia parar por aí. Talvez a gente esteja como ele até aqui. Mas Pedro continua. E ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus então está dizendo para mim e para você: tem que lançar a rede. Sob a tua palavra eu vou continuar. Sob a tua palavra eu vou permanecer, vou perseverar, vou continuar lutando.
E ele, então, com o coração disposto a obedecer, mudou a sua vida. Pedro, então, coloca ali naquele momento a sua percepção sobre o momento, mas diz: Senhor, eu vou obedecer. Sob a tua palavra, sob a tua direção, eu vou lançar de novo as redes. Então Pedro estava com o coração disposto a ser transformado. Jesus fez naquele momento e quer hoje ainda fazer. Mostrar para todos nós e que nós tenhamos essa posição. Senhor, a gente tem lutado, né? A Nova Vida tem 61 anos. Nós estamos aqui há 22. Senhor, nós temos lutado 22 anos. Eu tenho um monte de cadeira vazia ainda, Senhor. Não está dando nada, não estou apanhando nada, está difícil, o povo está frio, está desinteressado. Mas Jesus está dizendo: lança as redes. Se você tiver a atitude de Pedro, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Se a gente tiver esse coração disposto a obedecer, Jesus vai nos mostrar o milagre. Então, sob a direção de Jesus, tudo muda. Se você está com esse pensamento, e aí eu abro, não é? Abro o leque. Se você está com esse pensamento na sua vida familiar, você está com esse pensamento na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, se você também está chegando a esse ponto como Pedro, olha, eu estou a noite inteira fazendo isso e não deu resultado. Eu vou parar por aqui, não tem mais o que fazer. Não tem nada que eu possa aplicar, já tentei de tudo, já fui em tudo quanto foi lugar e não deu resultado. Se nós tivermos essa posição, nós não vamos ver o milagre de Jesus. Se nós tivermos a disposição de Pedro, sob a direção dele, eu creio que tudo vai mudar na sua vida. Nesse lado profissional, no lado, não é, do casamento, em todas as áreas. Eu creio que Jesus pode mudar. Porque se nós nos aventurarmos sem a direção dele, sem a palavra de Deus, as coisas não acontecem. É o que está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 5. Palavras de Jesus que você também conhece. João 15, 5, ele diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não vai acontecer, mas sob a palavra dele, sob a direção dele, tudo muda, tudo vai ser transformado. E sob a palavra de Jesus, eles apanharam muitos peixes. Lá no versículo 6 de Lucas 5, respondeu-lhe Simão, sobre a tua palavra lançarei as redes. No versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Veja o que Pedro viu. Olha, Jesus, não tem mais o que fazer, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes de novo. E ele vê uma grande quantidade de peixes a ponto de romper as redes. Pedro viu um milagre. Pedro viu algo acontecer que ele jamais imaginava. Num momento ele estava convencido, convicto de que não tinha mais nada a fazer, não ia dar resultado. Num outro ele vê uma pesca a ponto de romperem as redes. É isso que vai acontecer se eu e você seguirmos a palavra de Jesus. Sob a palavra dele, a pesca acontece. Mas se não for sob a palavra dele, não vai acontecer, porque sem ele nada podemos fazer. Então não adianta eu tentar sozinho, não adianta o meu esforço, o meu sacrifício em vir à igreja, em fazer isso. Tem que ser algo natural, como a gente ouviu pela manhã, nós ouvimos na escola bíblica. O fruto do Espírito é algo natural para o cristão. Nenhum cristão dá fruto fazendo força. Isso é algo natural. Algo que tem que acontecer, como um pé de banana vai dar banana. Ela não se esforça para isso.
Então, um cristão, ele tem que dar fruto, um cristão, ele tem que estar sob a palavra de Deus para que as coisas possam acontecer. Então, ele acreditava que já havia feito tudo o que podia, como a gente viu lá no verso 2, né? Os pescadores já tinham desembarcado, lavando as redes, já tinham encerrado no expediente, estavam lá fazendo seus procedimentos, né, de desarme, de volta para casa, né, fechando o negócio, porque não tinha mais nada a fazer, mas Deus tinha algo novo para ele. Jesus queria mostrar: eu tenho algo novo para você. Você está aí achando que já fez de tudo, que sabe tudo e que não tem mais nada a fazer, mas eu quero te mostrar algo novo. Eu quero mostrar para você e fazer de você uma pessoa que você jamais imaginou que seria. É isso que acontece comigo e contigo quando nós colocamos os nossos corações nas mãos dele. Muitos já tinham desembarcado, já estavam indo de volta, mas Pedro voltou para o barco. Jesus chama um deles, exatamente de Simão, e pediu a ele: olha, me afasta um pouco da praia para eu poder falar para essa multidão. E Pedro volta e coloca o barco mais afastado para Jesus ensinar. Mas os outros do barco também já tinham saído, já estavam lavando as redes, e Pedro então resolve voltar e obedecer a Jesus. E o último ponto é que se nós não estivermos aos pés de Deus, não vai adiantar. Nós precisamos estar sob a direção de Deus, mas precisamos estar aos pés dele, humilhados diante dele, colocados diante dele numa dependência do que ele vai nos dizer e fazer conosco. Pedro mostra esse momento que também nos ensina. Esse momento que eu falei para você, do momento da igreja, nós temos a impressão de que não há mais o mesmo temor diante de Deus. Nós que estamos aqui, com certeza, todos nós já vimos milagres de Deus, já vimos operação de sinais, vimos maravilhas, transformação de Deus. Muitos de nós já testemunhamos muita coisa. Isso deveria ser suficiente para mim e para você, estarmos diante dele numa posição de humilhação, prostrados aos pés dele. Mas o que nós vemos na igreja, de uma maneira geral, são pessoas com altivez diante do Senhor. Pessoas que não estão, aos pés, com o rosto no pó. Pessoas estão com o nariz em pé diante de Jesus, se bobear, dando ordens a Ele. Senhor, eu decreto, eu determino. O Senhor tem que fazer, o Senhor vai fazer. E as pessoas não estão com a mesma reverência, o mesmo temor. Porque se tivéssemos, irmãos, eu tenho certeza que a igreja não estaria como tem andado. Não estaríamos passando pelo que estamos passando, por esse momento tão difícil, de tanto desinteresse. Pedro se humilhou, reconhecendo não ser digno. É o que ele diz ali no verso 8 ao 10. Veja só: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro se humilhou diante de Jesus, reconhecendo que ali havia um homem santo, um homem de Deus, que havia acabado de operar milagre, e ele reconhece que diante dele, ele precisa estar numa posição de reverência, dizendo: Senhor, eu não sou nem digno de estar diante de Ti, se aparta porque eu sou pecador. Irmãos, hoje não vemos essa posição, não vemos essa postura dos irmãos diante de Jesus. Estamos diante dele como se ele fosse um amigo nosso de escola, como se fosse um parente próximo. Estamos numa posição de irreverência, não de reverência. Nós não estamos mais humilhados aos pés do Senhor, reconhecendo que Ele é poderoso e eu nada sou.
Estamos numa posição de autoconfiança, de altivez, de autossuficiência, enquanto que Jesus quer mostrar àquele que se humilha que ele pode ser transformado, que ele pode fazer muito mais. Vendo Jesus fazer milagres, mas vemos Jesus fazer milagres, mas não o seguimos mais. Até vemos Jesus operando um milagre na vida de um irmão, na vida de outro, eventualmente somos abençoados, mas eu não quero mais segui-lo. Eu não tenho mais o interesse, né? Eu não quero mais o compromisso. E eles aqui no versículo 11 dizem, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O coração deles, a partir desse momento, passou a ter Jesus em primeiro lugar, não mais a pesca. Não vou dizer, como alguns afirmam, que eles abandonaram deixando tudo, porque eles tinham um negócio de pesca, tinham sócios, né? Deviam ter funcionários. Então, é possível que eles tenham continuado de alguma maneira a administrar, a trabalhar, mas a partir dali passaram a seguir Jesus. Porque eles viram ali naquele momento, aconteceu algo diferente. Eu descobri que tem alguém que pode mudar a minha vida. Eu achava que conhecia tudo e que podia tudo. E do que eu estava vendo, não havia futuro. Mas eu descobri alguém que pode mudar a minha vida, que pode fazer de mim alguém que eu jamais imaginei, que pode me usar de uma maneira poderosa, milagrosa. Foi isso que Pedro viu, e os outros também. Por isso decidiram colocar Jesus em primeiro lugar e depois o resto. Então, esse coração, esse sentimento, essa decisão, é que talvez esteja faltando para muitos de nós. Talvez nós já estejamos autossuficientes, mecanizados, estejamos já fazendo as coisas meio que no automático, cumprindo um ritual, não mais reconhecendo, olhando para esse homem, o autor e consumador da nossa fé, o que morreu por nós e nos salvou, o que faz milagres, maravilhas. Talvez nós já não estejamos mais olhando para ele da mesma maneira. Talvez estejamos aí num relacionamento mais automático. Não haja mais a mesma referência, né? O mesmo temor que havia no começo. Agora eu faço de qualquer maneira, faço meio desinteressado. Eu quero mais é completar, bater meu ponto, cumprir o meu compromisso. Será que nós estamos assim, irmãos? Se nós percebermos o texto, nós vamos ver também algo que chama a minha atenção. Porque, às vezes, na igreja, entre os irmãos, quando a gente começa a lidar com o trabalho ministerial, com as coisas, às vezes nós nos tornamos autossuficientes. Muitos de nós acabam trabalhando demais porque não reconhecemos que há no nosso irmão um braço amigo, alguém em quem podemos confiar, alguém que pode nos ajudar nos momentos de dificuldade, não somente nos espirituais, mas no material também, no financeiro também, muitas vezes. Quantas vezes, damos assistência a irmãos que estão precisando. Então, pode haver em nós um pensamento de autossuficiência. Mas aqui no verso 3, repara só o que diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Quantos barcos havia? 2 barcos. Aí você vai dizer assim, pastor, mas também não dá para Jesus estar em 2 barcos ao mesmo tempo, né? Ele tinha que chamar um. Sim, concordo com você. Mas ele aproveita essa ocasião, e não é à toa que havia 2 barcos, porque ao chamar um barco, ele pede apenas um, e Pedro vai lá. No momento em que ele vai lançar as redes, ele diz só para Pedro. Ele não manda chamar o outro barco também. Entendeu isso no texto? Ele diz a Pedro, vai, faze-te ao largo e lança as redes. Ele poderia ter falado, olha, chama o outro barco e vai também contigo. Ele mandou Pedro sozinho. E aí Pedro, quando vai e faz a retirada da rede, a pesca maravilhosa,
o que acontece? Não é? O barco rompia as redes e ia afundar. Muitos de nós também precisamos entender que não somos autossuficientes, nós temos um irmão ao nosso lado. Eu não posso querer fazer tudo sozinho, não só no âmbito espiritual, na igreja, mas tudo na nossa vida. A gente precisa de pessoas, nós nos relacionamos, precisamos de alguém para nos ajudar. Então, aqui nesse exemplo, Jesus pede um barco e quando Pedro faz a retirada, ele apanha grande quantidade de peixes, versículo 6, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Jesus está nos ensinando que não fazemos nada sozinhos. Jesus tem algo novo para a sua vida. Ele pode usar você de uma maneira poderosa, mas não é só você. Não é, então quer dizer que eu vou ser a última bolacha do pacote? Não. Ele tem algo para você sim, mas você não pode fazer sozinho. Você tem que entender que se você quiser fazer sozinho, teu barco vai afundar. A tua rede vai rasgar e você vai para o fundo, você vai para o buraco. É necessário que tenha alguém lá esperando para que você possa pedir ajuda. Vem me ajudar, eu preciso de ajuda para conseguir fazer. Então nós não fazemos nada sozinhos nesse mundo, seja na igreja ou seja profissionalmente, em qualquer outro lugar. A única coisa que você pode fazer sozinho é besteira. Se vai fazer besteira, faz sozinho. Não chama ninguém, não prejudica ninguém. Agora, se você quer fazer algum trabalho digno, algo para Deus, algo para a sua família, você vai precisar da ajuda de alguém. Então, não seja tolo, achando que vai apanhar tudo sozinho, não vai abraçar o mundo sozinho, não vai fazer tudo, né? Deixa comigo que eu mato no peito, chuto, bato o córner, corro, cabeceio, faço tudo. Não. Deus tem algo novo para nós, para mim, para você, mas nós precisamos aprender que somos unidos. Isso é união. Isso é igreja. Nós fazemos algo juntos. Aprenda então a depender de Cristo, a dividir o peso e a se humilhar. Aprenda esses princípios. Coloque isso em prática na sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai te usar para algo novo e poderoso. Se você se humilhar, nesses 61 anos de nova vida, como o Bispo Tito nos disse na segunda-feira, muitos romperam as redes, irmãos, e afundaram com tudo. Nesses 61 anos, não foram poucos os casos. Nos 22 anos que a gente está aqui, nos, 16, 17 que eu já estou aqui, eu já vi muita gente querendo abraçar tudo sozinho e as redes arrebentando e o barco afundando. Você talvez já tenha visto também. Então não entre nessa furada. Reconheça que é necessário um braço amigo, alguém para nos ajudar. Não podemos fazer tudo sozinho. Então não deixe tudo afundar por causa de uma tolice, por causa de um egoísmo, de uma intolerância, porque há muitos peixes para a gente pescar. Isso é o que a pesca queria, isso é o que Jesus queria dizer para eles. Quando eles pescaram aquele monte de peixes, Jesus diz assim: amanhã eu vou fazer uma outra pesca dessa para você. Ele não disse isso. Ele disse: venha comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Você viu o que eu posso fazer com peixes aí, mas eu quero usar você para fazer isso com homens, pessoas. Então, há multidões, há muitos peixes, muitas pessoas, mas sem Jesus no barco, sem unidade, sem a direção dele, sem estarmos sob a palavra dele, nós não vamos pescar nada. Amém, irmãos?